Olá, está no ar mais um cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 23 da NET. Nesta semana nós estamos recebendo com muito prazer o vereador Irineu Donizete de Toledo. Irineu, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso cenário. O prazer é meu, Laine, eu agradeço o convite e quero poder corresponder com esse convite. Falar um pouquinho do Irineu, está no seu quarto mandato como vereador aqui de Sorocaba, foi eleito no ano passado com 4.555 votos pelo PRB. O Irineu é lá de Palmeira do Oeste, lugar que faz um calor barbaridade. Já está há 17 anos aqui em Sorocaba. Como é que você veio parar aqui em Sorocaba? Laíno, a minha história é um pouco longa. Eu sou pastor da Igreja Universal há quase 20 anos. Eu morava em São Paulo, na capital. De lá eu passei por algumas igrejas em São Paulo e depois eu fui mandado para Mairiporã. De Mairiporã, depois de algum tempo, eu passei a cuidar da igreja de Piedade. Piedade aqui perto. Então eu comecei, vim participar aqui da região através de Piedade. Então eu estava em Piedade e vinha para Sorocaba. Toda semana vinha para Sorocaba, porque a nossa sede é aqui. E eu fiquei 3 meses em Piedade. Eu saí de Piedade e fui para Tatuí. Fiquei em Tatuí 1 ano e 8 meses. Depois de Tatuí, eu vim para Sorocaba. E aí passei por algumas igrejas dentro de Sorocaba. E em 2001 foi quando eu comecei a me interessar pela política, até por uma indicação do próprio povo da igreja, dos próprios políticos que já frequentam a igreja. E eu então me candidatei em 2001, fui eleito. Como é que funciona isso? É a igreja que determina aonde o pastor vai pregar ou vai tomar conta de uma igreja? É igual a polícia. Mas o posto nós que mandamos? Exatamente. Na Igreja Universal, os pastores não têm emprego fora, não trabalham fora. Os pastores não têm casa própria, não têm automóvel próprio, tudo é da igreja. Então, por exemplo, ele fica 1 tempo, 2 tempos numa igreja. A liderança manda ele para outro lugar, ele vai. Lá ele tem casa. Aonde ele vai, tem a casa alugada pela igreja para ele. Tá. Dali, ele fica lá 1 ano, 1 ano e meio, não tem um tempo certo. Aí, vai para outro lugar. De repente, vem uma ordem, olha, você vai para fora do país, você vai para o México, você vai para os Estados Unidos. E assim vai. É como um exército mesmo. Exército. Ou guardadas as devidas proporções, a estrutura é muito, nessa parte administrativa, é muito parecida com a Igreja Católica. O padre não pode ter outra atividade, não tem uma casa, ele tem a casa paroquial, né? A casa paroquial. O carro da paróquia. Da diocese, né? É a mesma estrutura. É a mesma estrutura. Ela trabalha assim, o pastor, ele entra como pastor, ele é cadastrado como pastor, ele tem uma ajuda de custo, ele tem casa para morar, o automóvel, se ele precisar, tiver numa igreja que necessite de um automóvel, é a igreja que dá o automóvel, então, de maneira que ele não tem uma estrutura própria. Ele não vai para onde ele quer, ele fala, eu quero ir para tal lugar, não é assim. Vai para onde precisa ir. E quando nós entramos, quando nós aceitamos este ministério, nós já sabíamos que era assim. E quando você, nesse caso, você foi eleito e tem um mandato, aí não mexe, aí fica baseado naquela cidade. Aí não pode mudar, porque se você muda, perde o mandato. Você tem que ter o domicílio eleitoral naquela cidade. É o meu caso, razão pela qual eu estou em Sorocaba há tantos anos, esse é o meu 4º mandato. Então aí eu não saio mais. Por quê? Porque a igreja sabe que eu estou na política. Uhum. A igreja me apoia na política. A liderança da igreja, né, sabe que eu estou na política e me apoia como um político ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. Você tocou numa questão interessante, eu acompanho há muito tempo isso, até por questões profissionais. A Igreja Universal começou dentro dos seus templos, né, dentro das suas igrejas, e foi se ramificando. Começou no rádio, depois tinha a Folha Universal, um jornal muito forte, muito bem feito, por sinal, e hoje ocupa
tem uma rede de televisão e ocupa espaços em outras emissoras. E você já disse que está há muitos anos na igreja, acompanhou quase que todo esse processo. Como é que é sair do templo e ocupar o espaço da mídia, Irineu? Olha, a mídia na igreja, ela tem um só objetivo, a pregação do evangelho. É atingir as pessoas que nós, pessoalmente, não podemos atingir. Tá. Porque você vê, como que você vai entrar, por exemplo, na casa de uma pessoa que não permite você entrar? Você só entra através da mídia. E existe um detalhe, Laíno, que muitas pessoas não conhecem, ou se conhecem, não se atenta para isso. Igreja não pode ter sistema de comunicação. Sim. Você sabe disso, é jornalista, sabe disso. E o que a igreja faz então? Ela começou arrendando, alugando espaço, comprando espaço e depois arrendando. Foi quando, lá naquele tempo, o bispo Macedo então adquiriu, depois de anos que a igreja já existia, agora o bispo Macedo criou uma fundação e esta fundação vai receber todos os bens da igreja. Tá. Eu não falo em nome da igreja, tá? Eu falo porque eu tenho conhecimento da igreja. Eu estou na igreja há muito tempo. O que eu estou falando aqui eu não falo pela igreja, eu falo da igreja. Para ficar bem claro, senão vai dar a entender que eu estou falando pela igreja. Uhum. Então é assim, o que aconteceu? O bispo Macedo agora está colocando tudo o que é da igreja numa fundação. Justamente por isso. Por quê? Por causa da lei. A legislação não permite que a igreja tenha nenhum sistema de comunicação. E o sistema de comunicação, eles chamam de igreja eletrônica, todo tipo de críticas nós recebemos por isso. Mas nós sabemos, você como jornalista sabe, que a televisão é um meio de comunicação eficiente para atingir as pessoas para qualquer motivo. Qualquer motivo que você... Nosso caso é a pregação do evangelho. Quantas pessoas vão para a igreja por causa da televisão? Sim. Então a igreja não tem televisão para dizer assim, nós estamos na mídia. Nós estamos na mídia por quê? Porque essa mídia é levada para as pessoas. E essas pessoas, através da televisão, acabam checando a igreja. E aí a igreja faz o trabalho da evangelização e aí acontece o que você já sabe da Igreja Universal. Nós vamos continuar esse assunto no próximo bloco. Eu estou conversando com o vereador Irineu Toledo, do PRB de Sorocaba. Voltamos já. Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Clouds are sulfur in the air, bombs are falling everywhere. It's heartbreak, warfare. We could have had it O melhor do mundo no seu rádio. 88,3. Antena 1. A La Rioja é um grupo que estuda e planeja a melhor forma de melhorar a cada dia. Com equipamentos avançados, tecnologia e treinamento de funcionários. Trabalhamos muito, estamos na busca de sempre fazer o melhor, desde o seu alimento até a construção do seu lar. Fazemos tudo isso porque você e sua família são nossas maiores conquistas. La Rioja. Nessa marca, você pode confiar. Estamos de volta com o cenário desta semana, conversando com o vereador Irineu Toledo. Nós falamos que os pastores saíram dos templos, foram para a mídia, para as rádios, para o jornal, para a televisão, e aí começa a política, porque hoje nós temos muitos pastores, talvez o mais expressivo é o Marcelo Crivella, sobrinho do Bispo Macedo, senador pelo estado do Rio de Janeiro. Ministro, né? Ministro da presidente Dilma, que saíram dos templos e foram para a política. Pra política. Como é que é também agora o trabalho do pastor na questão política? Então, o trabalho do pastor na questão política ele é difícil. É difícil porque você sabe, Laíno, que a política tem suas agruras, tem as oposições, tem os que falam muito, os que criticam muito.
Você sabe que nós recebemos muito mais críticas do que elogios. E principalmente para nós, pastores. Principalmente para nós. Porque eles dizem que nós usamos a igreja. Quer dizer, tem candidato que tem um sindicato. O sindicato trabalha, usam toda a estrutura do sindicato. O sindicato investe no candidato, até com dinheiro que nós sabemos. Eles não falam claramente, mas nós políticos sabemos, né? Aí tem o cantor que sai candidato, porque ele é conhecido, ele usa aquele nome e tal. Mas quando é o pastor, qualquer coisa, para você é fácil, você cabresteia as pessoas. É esse problema que nós enfrentamos. Então nós temos que ter maturidade suficiente para compreender esse tipo de crítica. Agora, é óbvio que nós fazemos um trabalho como outro político qualquer faz. Por exemplo, na igreja. Na igreja, não adianta pensar que na igreja nós temos um monte de gente que não pensa. As pessoas pensam. Na igreja nós temos advogados, nós temos médicos, nós temos jornalistas, nós temos profissionais liberais, empresários, homens ricos, pessoas pobres, nós temos de tudo na igreja. Ora, essas pessoas pensam. E se eu, como político, não fizer um trabalho decente, não der um bom testemunho, me envolver em coisas que não devo me envolver, obviamente que aquelas pessoas da igreja não vão me apoiar. Essa é a nossa dificuldade. Eu falava desse assunto, inclusive falei com o deputado Carlos César, falei com outros políticos que têm alguma ligação com a igreja, falei inclusive com o Anselmo Neto, que tem uma ligação com a igreja católica. Movimento carismático ele. Que hoje, o mesmo eleitor que leva a pessoa ao cargo público, vereador, deputado, seja lá o que for, ele está mais exigente. E ele não tem mais aquele eleitor tão bobinho, tão cabresto, porque nós vimos, aí tem um exemplo claro, a pastora Neuza, que continua ligada a uma igreja e não foi reeleita. Foi reprovada nas urnas. Porque se for assim, você não renova, não renovaria essa Aliás, Laíno, por exemplo, vai pegar um sujeito que não tem nenhuma afinidade com a população, nem com a cidade. Quando eu saí candidato a vereador, eu já estava na cidade. Eu conhecia a cidade, eu andava na cidade, aí eu entrei. Agora, como que você pega alguém que não tem nenhuma afinidade com a política, você vê que a pessoa não tem nada a ver com a... Vai colocar por quê? Sabe por quê? Porque senão, o povo da igreja não é um povo acéfalo, o povo sabe o que está fazendo. O povo tem cabeça, o povo pensa. Ele olha e fala, não, isso aí fez... Veja só, quando nós fazemos alguma votação lá, que vai de encontro aos interesses do povo da igreja, não da instituição, mas do povo, o povo cobra a gente. Procura o pastor, o vereador Irineu votou um negócio lá. Isso foi mal para a gente, prejudicou a gente. Não pensa que a gente navega em céu de brigadeiro, não é assim não. E no seu gabinete não vai só gente da igreja, imagina, obviamente. Laíno, eu atendi nesse último mandato meu mais de 4.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas são pessoas que não são da minha igreja. Porque eu não sou vereador da minha igreja. Obviamente, eu sou da instituição. Sim. Se preciso for, eu vou defender a minha instituição. Não adianta eu vir aqui também e ficar com esse ar de que não é nada disso. É assim, se alguém tentar atingir a minha instituição, obviamente que eu vou usar a estrutura política que eu recebi, o poder político que eu recebi, em defesa da minha instituição. Assim como os metalúrgicos vão, o vereador dos motoristas vão defender os motoristas, e assim vai. Agora, eu não atendo somente pessoas na minha igreja, eu não trabalho para a minha igreja, eu sou vereador da cidade de Sorocaba. E você, até indo ao encontro do que você está falando, o PRB é um partido da base do governo federal. Governo Dilma. E eu já vi várias vezes, vários embates seus com vereadores do PT na Câmara. Essa independência também existe. Olha, Laíno, o nosso partido não é um partido cabresteado da Dilma, nem do PT. Nós trabalhamos para a população. Agora, se o PT... Porque o PT tem um problema... o meu problema com o PT é simples de entender. A experiência que eu tive aqui em Sorocaba com o pessoal do PT é o seguinte: na hora que você vai ajudar eles, você é companheiro. Mas na hora que você precisa deles, eles viram as costas para você. E quando não, empunham uma espada. Essa é a questão. O meu problema com o PT aqui de Sorocaba não tem nada a ver com a Dilma. Não tem nada a ver, porque a experiência mostra isso. Olha só,
Eu tenho experiências, não é pessoal isso. Eu tive um problema sério com o Arnaud. Agora você está vendo, o Arnaud foi para o outro lado. O Arnaud a vida inteira me contrapôs aqui na Câmara. A vida toda me chamou disso, me chamou daquilo, que eu usava a igreja, não sei o que lá, que eu era não sei o que do PSDB, que eu era curruíra, que eu era não sei o que lá, não sei o que lá. Agora está lá no PSDB. Então é esse tipo de coisa. A nossa base, estarmos nós sendo base da Dilma, é uma coisa, pelos interesses do povo. Por exemplo, eu estive com o Panunzio. Ele quer saber, você é oposição ou você é situação? Eu sou situação. Só que quando for prejudicar a população, que é a população que me elege, por exemplo, na votação do veto que nós tivemos aí, você acompanhou muito bem, ora, o prefeito queria que nós votássemos pelo veto, mas o povo não quer o veto, o povo quer o hospital. Ah, mas o hospital não é por causa de um projeto popular que vai ser feito, mas deveria ser, porque é o povo que nos elege. Esse projeto é de iniciativa popular, foi ratificado pela Câmara, não tem como nós votarmos contra. E esse projeto de iniciativa popular foi encabeçado pelo Isídio, do PT. Eu não tenho preocupação em falar isso. Agora, eu vou ficar contra o Isídio só porque eu não combino? Não é isso. O que eu não combino, e ninguém combina, é com esse tipo de atitude. Quando você me é útil, você é companheiro. Quando eu sou útil a você, eu estou fora, porque eu sou PT teve que consultar a base, teve que consultar, como é que eles falam? Consultar a bancada. Então eu não concordo com isso. O meu embate com o PT aqui, ele é local. Nós estamos conversando com o vereador Irineu Toledo no cenário desta semana. Vamos para um breve intervalo e voltamos para o nosso último bloco. Agora você compra sua viagem quando e onde quiser. O novo site da Monções Turismo, além de encontrar as melhores dicas de viagem, você compra suas passagens aéreas online com os melhores preços. E tem pacotes nacionais e internacionais em ofertas exclusivas. Acesse www.monções.com.br e boa viagem. Monções, viva a verdadeira experiência. Bidu Casa e Acabamento, uma loja que oferece uma variedade de produtos para o acabamento da sua construção, permitindo a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo, a qualidade do atendimento e novas soluções e surpreendem seus clientes com um toque de produtos, a pronta entrega e frete grátis a Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba. Bidu Casa e Acabamento, um conceito diferente em loja de revestimento. Estamos de volta com o nosso último bloco do cenário dessa semana, conversando com o vereador Irineu Toledo. Irineu falava um pouquinho de Câmara e você tocou no assunto, há alguns dias atrás foi votado a derrubada do veto do prefeito Panunzio com relação à construção do hospital municipal na Zona Norte. E eu conversava, inclusive, a semana passada com o Djalma Benetti, que é jornalista e também faz essa análise política. Eu percebo, e eu acompanho há alguns anos, que a base do governo está meio frágil. Se não, vamos fazer o exemplo que eu usei. O líder é suplente. O vice-líder... Foi reprovado nas urnas. É suplente. É suplente. Eu já vi várias vezes vereador Tonão, vereador Marinho, até meio que tirar um sarro. Vocês estão aqui por um acaso. Eu mesmo falei, quando na primeira sessão desse mandato, eu já falei. Os outros vereadores, a grande maioria em primeiro mandato, que pouco abre a boca no plenário. Estão observando ainda, né? E eu acho que uma das maiores baixas, até porque ajudava muito na época do governo anterior, é o próprio presidente e vereador Martinez, que fazia um papel de líder, às vezes estando na presidência, e hoje, por questões internas, parece que... Está sofrendo, né? Está com problema, está enfrentando problemas, né? O problema da ingratidão que ele enfrenta dentro do próprio partido. É óbvio que o Martinez é uma pessoa ponderada e ele sabe... tem maturidade suficiente para tolerar isso. Mas é visível, Laíno, que ele tem sido preterizado dentro do partido dele. Isso, obviamente, comigo, contigo, com qualquer um de nós,
quando somos preterizados sem nenhuma razão, nós nos aborrecemos, né? Em contrapartida, eu tenho ouvido muito, a gente conversa muito com as pessoas que acompanham a política, o amadurecimento de outros vereadores. A gente não vai nem falar do vereador Marinho Marte, porque depois de 30 anos está mais do que maduro. Mas o seu posicionamento tem sido muito elogiado, o posicionamento do Cláudio Sorocaba 1, o posicionamento do Anselmo, que parou aquela coisa de estar lá porque está. Deu a qualidade do embate. Parece que nós voltamos no tempo quando a Câmara de Sorocaba tinha grandes vereadores e o embate político acontecia de verdade. A coisa era política, né? Não era... Voltou a ser assim? Olha, veja só, a população está amadurecendo politicamente. É aquilo que eu falei. É inútil pensar, porque eu sou pastor da igreja e tenho lá um povo que eu vou ficar lá sem fazer nada, vou ficar lá fazendo bobagem e depois vou me reeleger. Não é assim. O povo agora, o povo tem um anseio lá ainda. O povo quer caminhar para frente. O povo não quer mais ficar parado. E os políticos perceberam isso. O político percebeu que a mídia hoje, a mídia está trabalhando mais forte junto à população e mostrando para que serve um político. Então hoje é diferente. Por exemplo, lá em Brasília, lá na Assembleia Legislativa é um pouco mais difícil, mas aqui não. Nós temos uma mídia forte aqui. Aqui você fala uma coisinha hoje, ali, amanhã está no jornal. E o jornal hoje é muito lido. Sim. O político, não é que ele quer voltar só às discussões políticas. Ele percebeu, você vê, a Câmara renovou, quantas pessoas não foram reeleitas? Por que não foram reeleitas? Porque a população hoje sabe que quem não trabalha, ela pode tirar. E o político percebeu isso aí. Nós, políticos, já percebemos que se não trabalhar para o povo, vai ser limado. O povo vai limar as pessoas, vai tirar. E é essa a questão. Como é que chama o secretário de governo? O João Leandro não me elege. Não adianta ele pegar o telefone e ligar para mim e falar, você tem que votar assim. Eu quero saber dele, por que eu tenho que votar assim? A população não quer assim. Aí quando chegar na eleição, ele não vota em mim. E ele só tem um voto. Ele só tem um voto de confiança do prefeito, não tem representatividade nenhuma, que eu nem conhecia ele, não sei de onde ele veio, não é? E está aí assinando o requerimento de vereador. Que ele respondeu para mim sobre as dívidas de IPTU, que já beira os 300 milhões de reais aqui, só de gente grande que não paga. E veio assinado por ele, mas por quê? Ele não tem voto, por que ele vai assinar? E a lei orgânica do município fala que é o prefeito que tem que assinar. Com prazo, inclusive. Exatamente. E agora, os políticos perceberam, o povo percebeu e os políticos perceberam. Acabou essa prosa de pegar lá 30, 40 pessoas, botar no plenário, pegar o kit manifestação, que é uma placa pré-escrita, um narizinho de palhaço, fazer um barulhinho e se elege. Não é assim não, tem que ter trabalho, tem que estar do lado do povo, porque o poder emana do povo. O político que quer arrebentar, tem que ficar perto do povo. Claro, nós não vamos fazer oposição ao prefeito, porque uma oposição mal feita atrapalha a cidade e prejudica o povo também vê, entendeu? É isso. E uma coisa que eu também tenho percebido, posso falar aqui, dar o testemunho, eu fui secretário enquanto o Irineu era vereador, e o Irineu não é da bancada clientelista. Ele é um cara que era duro, chato, cobra, mas ele cobra no coletivo. E as pessoas também estão percebendo isso, né? Não tem mais aquela coisinha de dar um jeitinho para de fazer esse clientelismo barato. Acabou isso, né? O clientelismo barato tem que acabar. Está acabando e tem que acabar. É inútil dizer que nenhum político é clientelista, porque nós temos problemas pontuais de pessoas que nos procuram desesperadas e a gente acaba trabalhando, às vezes, para um e para outro. Mas a política verdadeira tem que ser para o coletivo. E é isso que esses novos vereadores estão percebendo. Porque quem não fizer, por exemplo, esses vereadores que votaram contra a instalação deste hospital, a cidade está morrendo, o povo está morrendo. O que precisa é médico. Nós visitamos um hospital em Uberlândia que é um espetáculo. É um espetáculo. Lá não tem dedo de político,
é uma OCIP, é um negócio maravilhoso, que em uma outra oportunidade nós podemos discutir isso. É uma beleza lá indo aquilo. Por que nós vamos votar contra? Ah, mas o prefeito não é obrigado a fazer porque tem um projeto, por isso que ele vetou. Ele pode vetar o projeto, mas ele não veta a ideia. Ninguém pode vetar uma ideia. E esses vereadores novos já perceberam que quem não estiver do lado do povo vai ser limado na próxima eleição. E a gente está quase no fim, voltando quase ao início da nossa conversa. E eu tenho visto muito isso, principalmente nas redes sociais. O vereador fez alguma coisa, está postando no Facebook, está colocando na internet, está mandando um e-mail, porque percebeu também que se botar e não cacarejar, está morto também. É, porque assim, Laíno, você é homem de imprensa. Infelizmente, eu tenho uma briga meia ferrenha com a imprensa local. Infelizmente, eu sofro consequências de ser pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu tenho esse problema. Eu posso fazer a coisa mais linda do mundo que a imprensa não põe. Eu até fiquei lisonjeado de você estar me chamando para essa entrevista. E quando alguém me chama para uma entrevista, para ir na rádio, eu já fico preocupado. Porque nós temos esse problema. Agora, a gente tem que falar. Não tem que, a coisa que não pode ser feita é você falar o que não fez. Eu não gosto que a mídia fale de mim o que eu não fiz. Eu quero que a mídia fale ruim, bem ou mal, mas fale só a verdade. Eu não sou contra a mídia, não. A mídia, ai de nós, Laíno, se não tivesse a imprensa. Ai do povo, se não tivesse a imprensa. Fariam desse país um inferno, mas a imprensa não deixa. Só que quando a gente tem alguns, não todo mundo, mas alguns falam que não é. É duro também, viu? A gente fica do lado de cá. Mas tem que divulgar. E graças a Deus nós temos uma imprensa forte aqui. Eu espero que esse ano seja diferente. Comecei bem o mandato, né? Você me convidando para vir aqui no programa. E virá outras vezes. Nosso tempo terminou, mas aqui funciona assim, que o espaço é democrático e é para a gente debater e falar da política de Sorocaba. Lineu, foi um prazer recebê-lo. Até a próxima. Até a próxima, né? Espero que seja breve. Até a próxima, sim. Eu agradeço você, Laíno. Espero que você tenha sucesso em tudo que você colocar as suas mãos. Porque você é uma pessoa que trabalhou conosco lá, uma pessoa que nunca fez nenhuma discriminação de um ou de outro, mesmo eu reclamando do jeito que reclamo. Já tive alguns embates contigo. Claro. Você sempre profissionalmente agiu com a gente. Então, eu quero parabenizar você por esse programa e pela luta que você vem empreendendo nessa cidade, pelo bem de Sorocaba, pelo bem da imprensa. Você é uma pessoa de Sorocaba. Deus te abençoe, tá? Tá certo. Esse aí, o vereador Irineu Toledo. Nós ficamos por aqui, estaremos de volta semana que vem com mais um cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 23 da NET. Até lá.